na segunda e depois na terceira. E é nesse sentido que eu digo, quando vocês escolhem escrever sobre um cara ou uma mina da terceira geração, tá? Vocês têm que pensar em como isso se relaciona com o passado. Então, linguagem muito parecida com aquilo que a gente viu lá no João Cabral, né? Com as características da linguagem do João Cabral. Né? Ele vai ter uma visão pessimista do mundo e do homem. Tá? O mundo é um lugar terrível, o mundo é um lugar sem conserto. Tá? E esse homem, e aí homem eu estou usando aqui a metonímia, né? Estou usando como ser humano, né? Mostrado em crise existencial. Eu estou aqui, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha função aqui? Né? O que eu sou, no fim das contas, né? O Fabiano, no Vidas Secas, ele vai dizer, num determinado momento, Fabiano, você é um homem. Aí daqui a pouco ele faz assim, né? Tipo, nossa, será que alguém me ouviu dizendo isso? Ele pensa. E daí daqui a pouco, Fabiano, você é um animal. E aí do animal ele se orgulha. Quer dizer, ele está refletindo sobre essa... Apesar de toda a simplicidade do Fabiano, ele é capaz de refletir sobre a sua própria condição. Né? Ele não é uma criatura incapaz de pensar sobre si. Tá? O Graciliano é também consciente, muito consciente, do subdesenvolvimento, tá? Do lugar onde ele está. A gente tem que pensar que os autores do romance de 30, eles são homens daquele tempo, eles estão pensando naquele tempo. Né? A gente gosta de falar aquela frase, eu já citei a frase do Pound, o poeta é a antena da raça, o artista é a antena da raça, ele vê as coisas, né? Então, mas aqueles eles são homens de seu tempo, eles estão falando sobre as condições daquele tempo, tá? Que são muito importantes para nós. Pensem que nessa mesma época, a gente tem historiadores, sociólogos e filósofos pensando sobre o que é o Brasil. Né? É isso que eles estão fazendo também, né? Pensando sobre essas condições. Tá? Então, ele tem a noção de que está num lugar subdesenvolvido. E tem noção das consequências desse subdesenvolvimento. Né? De que essa subalternidade, subdesenvolvimento tem consequências para as pessoas no Brasil, né? E para a maneira como o Brasil existe no mundo. Né? Ele também entende claramente o caráter estrutural dos problemas sociais. Então, o problema social que existe, seja ele a fome, a corrupção, que mais? A falta de educação, a falta de saúde, a falta de estrutura, isso não é resultado de ações simples, diretas, que acontecem naquele momento. Né? O cara não é que ele não tem o que comer porque não plantou o suficiente, ou não tem o que comer por causa da seca. Né? A gente tem uma série de problemas sistemáticos e estruturais no Brasil, que vêm de longo tempo. Tá? Não é agora que as coisas surgiram, não é nesse momento que tudo surgiu. Né? Não é o fato de que tem uma seca que existe a miséria. A miséria existe apesar da seca. Existiria mesmo que não houvesse seca. A seca só piora as coisas, só enfatiza as coisas. Né? Você pega e vê aí, vamos comparar, você pega e vê países, pega os Estados Unidos, né? Estados Unidos tem estados americanos que estão todos dentro de deserto. Né? Você pensa um estado como Arizona, por exemplo. É um estado no meio, ali no centro, ali perto do Texas, assim, entre a Califórnia, Novo México, ali, no sudoeste dos Estados Unidos. É um deserto aqui, não tem água. Tá? E eles têm cidades, eles têm desenvolvimento. Como assim? Eles enfrentam a seca, eles enfrentam as condições adversas porque tem estrutura.
Se eu não tenho estrutura, qualquer coisa me balança. Esse é o ponto, né? O Brasil tem uma série de problemas muito sérios, e até hoje, e são problemas estruturais, que não começaram agora, não começaram com esse governo, não começaram com o governo anterior, não começaram nem com o anterior ao anterior. Eles começaram lá em 1500. Existem responsabilidades ao longo desse processo, né? Existem coisas que acentuam ou não as coisas, né? Esses problemas estruturais. Mas esses problemas, se não são sanados, qualquer coisa abala a estrutura geral. Tá? Ok, tudo bem sobre essa questão do caráter estrutural? Com isso, eu quero que vocês entendam que ele não está falando da seca. Ele está falando de todo o resto. E a seca só desnuda isso. Por isso que é importante aquele sol. Aquele sol que olha de cima, que, né, queima tudo. Né, que destrói a paisagem, destrói a colheita, destrói tudo ali. Né? Isso é importante. Né? Se houvesse uma estrutura, isso não aconteceria, mas como não tem, isso só evidencia. Tá. Mantendo aqui minhas citações ao Bueno, uma das questões que ele vai colocar a respeito do Romance de 30 é a do distanciamento real que existe entre o escritor e a realidade social. Estamos falando aí de um país que é subdesenvolvido, né, e pensem que tem uma série de problemas estruturais, pensem que a gente tem muitos problemas assim hoje. Né? A desigualdade no Brasil é um negócio gigantesco até hoje. Você imagina em 1936, 1938. Né? A situação é muito mais desigual. Essas desigualdades são muito intensas. Né? Então, eu vou ter uma classe que é que produz conhecimento, produz cultura, e uma classe que até pode consumi-la, mas em grande parte não tem nem condições de consumi-la. Tá? Por quê? Porque não é nem alfabetizada, gente. Tá? Então, a gente tem um distanciamento muito grande entre essa figura do escritor e aquela realidade social desse cara como Fabiano, ou de um cara como Chico Bento. Né? Está muito distante do escritor. Pensem nessa distância. Pense na distância que tem entre você, que é um estudante, hoje em dia, que é um estudante universitário, numa universidade federal, tá? E a pessoa que não teve condições de chegar nisso. Né? Pense na desigualdade. Você imagina a elite e o proletário. Vou usar a palavra proletário porque ela faz muito sentido para nós. Tá? Então, a gente tem esse distanciamento muito grande entre as duas instâncias. Né? E aí, o Bueno vai falar o seguinte, ele vai falar que uma das grandes coisas que o Romance de 30 faz é incorporar o pobre na narrativa. O proletário, o camponês, né? A pessoa que é da classe trabalhadora. Né? E aqui a gente pode pensar no viés marxista mesmo, né? É o proletário, é o camponês, aquele cara que não tem as coisas. Ele não é dono dos meios de produção. Tá? Burguês é aquele que tem. Elite burguesa é aquela que é dona dos meios de produção. É o cara que é dono da fábrica, que é dono do latifúndio, que é dono da fazenda, que é dono do sei lá o quê. É dono da máquina. É o que controla as coisas. Tá? Se você não está no controle, você é pobre. Entende? Se você é dono de fábrica, é dono de indústria de latifúndio, você é elite. Senão, você é o pobre. É simples assim. Tá? O autor, normalmente, ele é oriundo da elite. Né? Ele vem de uma elite, ele teve acesso às coisas.
né? Então, existe um distanciamento entre essas posições sociais, né? Então, como é que uma pessoa da elite olha para essa realidade social? A gente viu a Raquel de Queiroz, por exemplo, fazer isso, né? Ela também, ela vem de uma família de elite, né? Ela teve acesso a muita coisa, ainda mais pensando que ela é uma mulher, né? Naquele momento em que as mulheres são tão deixadas de lado e as oportunidades não surgem para elas, né? Então a gente tem uma elite que é quem produz cultura e que olha para esse mundo e pretende representá-lo, representar essa desigualdade social. E aí o Bueno vai colocar algumas formas como esse tratamento acontece por esses escritores, né? Um deles é o Jorge Amado. O Jorge Amado, por exemplo, ele vai se colocar como porta-voz do proletário, e ele não questiona o proletário. Ele assume a voz, ele é um revolucionário. Jorge Amado, sim, Jorge Amado é comunista mesmo, é o cara afiliado ao PCdoB, tá? É um cara que vai militar, tá? por esses ideais, né? Por essa ideologia. Tá? Então, ele se coloca, enquanto revolucionário, que ele percebe que ele sente que ele assume uma voz do proletário, ele fala pelo proletário. Né? Então, ele se pretende uma voz. Isso incomoda o João Cabral, por exemplo. Tá? O Graciliano faz algo diferente. O Graciliano trabalha com um impasse. Ele não se identifica. O Jorge Amado se identifica muito com esse proletário. Tá? O Graciliano não. Não existe identificação entre ele e Graciliano, ou o seu narrador, com o personagem que ele cria. Tá? Não tem coincidência alguma ali. Tá? E aí eu ponho uma citação do Bueno para nós. Em grande medida, o impasse acontece porque, para a intelectualidade brasileira daquele momento, o pobre, a despeito de parecer idealizado em certos aspectos, e vão ter alguns autores que vão trabalhar com aquela figura da pessoa, o despossuído que é ideal, né? Aquela pessoa que é perfeita, né? Pobre, gente boa, né? Ele parece idealizado em certos aspectos. Ele ainda é visto como um ser humano meio de segunda categoria, simples demais, incapaz de ter pensamentos demasiadamente complexos. Então é como se ele fosse um cidadão de segunda classe, né? Alguma diferença de como as minorias, por exemplo, são tratadas? Nenhuma. O que o Graciliano vai fazer, o que o Vidas Secas faz, é, com um pretenso não envolvimento da voz que controla a narrativa, dar conta de uma riqueza humana de que essas pessoas seriam plenamente capazes. Então, ele está fazendo o contrário. Essa concepção de que é de segunda categoria, ele está fazendo o contrário. Está dizendo, essa pessoa é capaz de fazer isso. É essa pessoa que eu vou mostrar. Tá? E essa solução ele coloca como genial. A solução genial do Graciliano Ramos é, portanto, a de não negar a incompatibilidade entre o intelectual e o proletário, mas trabalhar com ela e distanciar-se ao máximo para poder aproximar-se, assumir o outro como um outro para entendê-lo. Ele se entende, né, como alguém dentro daquele corpo social, né, que tem uma série de privilégios, vamos dizer assim, tá? E ele identifica, ele compreende a alteridade, tá? E não vai trabalhar com a alteridade diminuindo o outro. Ele vai tentar mostrar que esse outro é tão capaz quanto, ele é plenamente capaz de refletir sobre o mundo e sobre si. Tá? Eu falei agora há pouco que o Fabiano, ele tem essa consciência de si. Ele consegue refletir sobre si, por mais bronco, por mais inculto que ele seja.